Olá, estudantes, estamos retornando aí para mais uma aula e agora nós abrimos a parte final do curso de Física 2, que é a parte de termodinâmica. Então estamos finalizando o curso, obviamente que finalizando é um modo de dizer, tem muita coisa a ser feita, mas agora nós entramos oficialmente em termodinâmica e é um conteúdo que particularmente eu gosto muito de trabalhar, porque eu entendo que a termodinâmica ela colocou restrições para a física que a mecânica não tinha percebido e que essas restrições aí elas modificaram a maneira dos físicos verem a física. E essas modificações aí tiveram implicações em todos os ramos da física, inclusive na cosmologia. Na minha opinião, um conteúdo muito importante, se não for o mais importante do curso do primeiro ano do curso de Física. E, obviamente, que vocês vão perceber uma diferença significativa de quando nós estávamos trabalhando com mecânica, porque os sistemas termodinâmicos eles diferem muito do sistema mecânico e a gente tem que dar nós temos que dar uma abordagem um pouco diferente para o sistema termodinâmico. Então, na aula de hoje nós iremos falar sobre temperatura. Só que para falar de temperatura, eu tenho que falar de um negócio chamado equilíbrio térmico, antes de entrar na temperatura, tá bom? Então, a aula de hoje é sobre temperatura, especificamente sobre equilíbrio térmico. Então, uma boa aula a todos. Então, de forma simplificada, o que eu vou apresentar aqui para vocês, abrindo a nossa aula, é sobre um sistema de termodinâmica. Então, o sistema termodinâmico é qualquer porção de matéria, tá? Pode ser um sólido, líquido ou gás, mas ele tem que ser uma porção de matéria. Então, se nós pensarmos num gás confinado, ele tem da ordem de 10 a 24 moléculas nesse 1 mol de gás confinado. Pensarmos em 1 mol, tá bem? Então a questão é a seguinte: na mecânica, o que nós aprendemos sobre o estudo da dinâmica de um sistema? Então você vai ter que ir lá para cada molécula e escrever a equação de movimento com respeito a x, y, z, derivar, calcular a velocidade, derivar, calcular a aceleração, ou se você tem a aceleração, você integra e faz o processo contrário e determina a equação de movimento. Se você tem a aceleração e as condições iniciais, ok? A questão é, você tem que fazer 3 equações para cada molécula, e nós temos 10 a 24 moléculas. Então a minha pergunta é viável o estudo da dinâmica de um sistema termodinâmico, estudando o movimento de cada molécula individual? Até para um supercomputador, isso demanda muito tempo computacional. Então, é inviável. É inviável estudar um sistema pelo movimento de cada molécula, como nós fazíamos lá na mecânica. Obviamente que na mecânica nós tínhamos aproximações, né? De um corpo extenso, você considerava um ponto material, e aí, da dinâmica do ponto material, e aí, se é um corpo extenso, aí você tinha que fazer estudar tanto o movimento de translação como de rotação. Nós já vimos isso, mas nós tínhamos que fazer algumas simplificações. E aqui a simplificação vai no seguinte: eu não observo o sistema de modo a olhar para cada ente individual do sistema. A minha maneira de estudar um sistema termodinâmico é observar as variáveis macroscópicas: pressão, volume e temperatura. Então, a pressão ela está associada a
colisões médias, o número de colisões das partículas com a parede do recipiente. Então, isso define a variável pressão, que é uma grandeza macroscópica, mas ela está ligada a uma propriedade microscópica, que é o momento linear. E a temperatura, ela está associada à energia cinética média de cada molécula. A energia cinética média do sistema. Então, obviamente que eu não perco em estudar o meu sistema através de variáveis macroscópicas. Só que o que é importante saber aqui é que essas variáveis, elas só podem ser estudadas quando o meu sistema está no equilíbrio termodinâmico. No processo de transição, eu não posso falar nada a respeito do sistema. Eu consigo dar uma descrição para o sistema no equilíbrio. Então, como eu havia dito anteriormente, nós iremos tratar de temperatura nesse capítulo. Só que para eu tratar de temperatura, eu tenho que postular a primeira lei da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica, que é conhecida como lei zero, é a lei do equilíbrio térmico, ok? Então, vamos falar da lei zero. O que nós iremos tratar agora é da lei zero e do equilíbrio térmico. A termodinâmica, ela é construída através de postulado, onde eu apresento hipóteses, e essas hipóteses aí, elas são confirmadas através dos experimentos, ok? Então, vamos introduzir então a lei zero, ou a lei do equilíbrio térmico. Então, vamos pensar em duas situações aqui. Então, eu tenho dois sistemas termodinâmicos aqui, que podem ser gases ou sólidos, não importa, é uma porção de matéria A e uma porção de matéria B. Obviamente que como eles estão... Então, aqui eu tive que fazer uma correção, porque esta parede aqui que eu estou desenhando como mais rabiscada, ela é diatérmica. O que é uma parede diatérmica? Diatérmica permite a transferência de calor, ou seja, existe contato térmico. Já paredes adiabáticas são paredes que isolam o meu sistema, ou seja, não permite contato térmico. Então, sabendo o que é diatérmica e o que é diabática, agora eu vou introduzir o meu exemplo. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho dois sistemas termodinâmicos. E o que é um sistema termodinâmico? Já disse, uma porção de matéria. Nessa primeira situação, A e B são sistemas diferentes, ou seja, estão em temperaturas diferentes, só que não existe contato térmico. Então, como esses sistemas estão isolados, a temperatura de A e a temperatura de B permanecerão como estão. Agora, se eu colocar esse sistema numa determinada situação em que eu elimino as paredes adiabáticas e substituo essa parede adiabática por uma parede diatérmica, A e B eles passam a ter contato térmico. E aí o que acontece? Vai haver transferência de calor, obviamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? Ou seja, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, e consequentemente esse sistema vai evoluir por um equilíbrio térmico. E o que significa equilíbrio térmico? Significa que os dois sistemas, ao passar um determinado tempo, eles terão a mesma temperatura, ok? Então, este é o equilíbrio térmico. Então, sistemas com temperaturas diferentes, colocados em contato térmico,
ou seja, parede diatérmica, eles evoluirão para uma situação em que eles estão no equilíbrio, ok? Então, obviamente que os objetos dessa sala, eles estão na mesma temperatura do que a atmosfera, ok? Só eu que não estou, porque eu sou diferente, eu sou uma máquina térmica. Então, o meu organismo trabalha para produzir calor e especificamente me manter numa temperatura de aproximadamente 37 graus, ok? Se tudo estiver bem, né? Se eu estiver saudável, não tiver nenhum quadro infeccioso ou inflamatório, a minha temperatura ela vai se manter aí em 37, aproximadamente, um pouco menos. Então, este é um fato importante. Eu produzo calor, eu sou uma máquina térmica. Se um objeto ele não produz calor, a tendência é que ele vai estar na mesma temperatura, ele estará na mesma temperatura do ambiente, a não ser que ele esteja isolado. Então, isso é o equilíbrio termodinâmico. Agora, para entender a lei zero, que é uma coisa muito simples, mas é muito importante, porque sem a lei zero nós não podemos medir temperatura de corpos. Este é um fato importantíssimo. Então agora eu irei modificar essa situação introduzindo mais um sistema termodinâmico. Então, nessa situação aqui eu tenho 3 sistemas termodinâmicos, A, B e C. E a situação é a seguinte: A está em contato com C e B está em contato com C. Então, obviamente, pelo que nós entendemos de equilíbrio térmico, nós sabemos que obviamente que esses sistemas eles estavam isolados e eles foram colocados nessa configuração, e agora eu estou observando esse sistema no equilíbrio térmico. A constatação é: A está em equilíbrio com C e B está em equilíbrio com C. Ou seja, A e C estão em equilíbrio e B e C estão em equilíbrio pela lei do equilíbrio térmico, ou seja, quando 2 corpos são colocados em contato térmico, eles irão evoluir para o equilíbrio térmico. Agora, minha pergunta é: A está em equilíbrio com B? Então, eu sei que A está em equilíbrio com C e B está em equilíbrio com C. Mas eu posso afirmar categoricamente que A está em equilíbrio com B? Então, para saber isso, eu tenho que modificar o meu experimento e fazer uma configuração, a seguinte configuração: isolar A e B de C e colocá-los em contato térmico. Fazer isso aqui, ó. Então, mudar dessa configuração para essa configuração, onde A está em contato térmico com B, porém isolado de C. Então, o que eu constato quando eu faço esta configuração é o seguinte fato: realmente A está em equilíbrio térmico com B. Ou seja, se um corpo está em equilíbrio térmico com um terceiro, deixa eu reformular. Então, a lei zero da termodinâmica ela diz o seguinte: se 2 corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, significa que eles estão em equilíbrio térmico entre eles, tá? E isso é comprovado, isso é um fato experimental, ok? Então eu irei redigir ali a lei zero da termodinâmica.
enunciando a lei zero da termodinâmica ou a lei do equilíbrio térmico, nós podemos, de acordo com o que nós apresentamos aqui com esse experimento de pensamento, é que se dois sistemas estão em equilíbrio térmico com um terceiro, isso significa que eles estão em equilíbrio térmico entre si. E o que significa isso? Isso significa que eu posso medir temperatura de corpos, mas isso eu não gostaria de atravessar essa discussão agora. Eu gostaria de tratar de termômetros primeiro, para depois eu fazer a junção da lei zero da termodinâmica com termômetros. Porque para medir temperaturas com termômetros eu preciso de equilíbrio térmico. Agora, minha pergunta aqui na aula de hoje sobre isso é: quando eu meço a temperatura através de um termômetro, eu estou medindo a temperatura... ótimo, porque agora nós estamos medindo temperatura constantemente por causa da pandemia de Covid-19. Então, a minha pergunta é: quando é medida a sua temperatura, o que é mostrado no termômetro é realmente a sua temperatura? Então, nós saberemos disso na aula que vem, tá bem? Então, muito obrigado por assistirem os meus vídeos e bons estudos.